Agora sim. Problemas técnicos. Deixa eu ver quem está aqui. Mari, Roberto, Luciane, Pedro, Aline, Thaís, Letícia, Rebeca. Beleza, eu vou compartilhar aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Desculpa os problemas técnicos. Espero que não apareçam mais. Quero ver se eu consigo apresentar e ver vocês aqui. Não. Como que eu chego lá? Vamos lá, então. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou só tentar abrir aqui outro. Ah, aqui. Deixa eu ver se eu vejo vocês. Pronto. Aqui. Porque eu quero ver vocês e ver o que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui qual que é o lugar que eu aperto. Pronto. Agora eu estou vendo vocês, estou vendo a apresentação. Pronto, vamos tentar começar, gente. Desculpa aí os percalços. Bom que vocês estão aqui. Algumas pessoas já participaram outras vezes, outras eu estou vendo aqui que é a primeira vez. Queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês, tá? E também que hoje eu estou sozinha com as minhas filhas, porque a Cícero não está em casa domingo, é segunda, mas já tentei fazer um combinado aqui com elas, então pode ser que elas apareçam aí, ou já combinei que não posso ter que sair daqui para resolver problemas entre elas. Mas vamos lá, vocês sabem como é que isso funciona, tá? Então a gente está nesse encontro aqui, né? Desses dois encontros, a gente vai fazer uma classe de fundamentos, né? Das coisas básicas daquilo que é um fundamento mesmo, a própria palavra diz, da gente, para que a gente possa criar os nossos filhos com os princípios do Evangelho, né? Vou pedir só para vocês silenciarem aí, por favor, quem está com o microfone aberto, tá? Então, vamos lá, gente. Eu queria começar hoje falando com vocês sobre grandes construções. Queria que a gente pensasse em coisas grandes mesmo, e acho que todo mundo aqui concorda que essa casa ou hotel, enfim, acho que não é um hotel, é uma casa, é uma grande construção, né? E talvez alguns de nós gostaria de ter uma casa assim, né? Que fosse casa de férias ou casa de alguém da família para poder desfrutar de um lugar tão bonito como esse, né? E eu queria que a gente pensasse assim, se a gente tivesse, não sei aqui se alguém tem uma casa linda desse jeito, enorme desse jeito, mas se algum de nós aqui tivesse oportunidade, em todos os sentidos, tivesse dinheiro, tivesse tempo para fazer uma construção dessa, tivesse pessoas para trabalhar nessa obra, de construir uma casa espetacular desse jeito, que tivesse um custo altíssimo. Algumas coisas seriam importantes, um bom projeto, bons profissionais para fazer esse projeto, para executar a obra. Mas eu queria que a gente pensasse em algo que seria essencial para que a gente pudesse desfrutar de uma construção de uma casa dessa por muito tempo ou pelo máximo de tempo que a gente pudesse, né? E queria que a gente pensasse o que seria essencial para isso, né? E a gente investiria num projeto com custo altíssimo daquele, com com arquitetura bonita, com móveis bonitos, com acabamentos bonitos, e a gente economizaria nos fundamentos, nos alicerces daquela casa? Eu não encontrei nenhuma casa, nenhuma imagem de casa bonita com alicerce ruim. Acredito que todo mundo esteja preocupado com isso, que só encontrei essas, né?
Mas, assim, o que não pode faltar numa construção para que ela dure, para que ela permaneça, né? E para que a gente possa desfrutar dela por muito tempo, são fundamentos fortes, são alicerces bem fundamentados, né? Então, a gente precisa de alicerces que não cederão com o tempo, com as tempestades, com o passar do tempo, né? Então, a gente precisa de fundamentos firmes e inabaláveis para que a gente possa desfrutar, no caso aqui, de uma casa bonita como essa. Mas a gente aqui não está falando de casa, e vocês sabem bem disso. Aí eu queria trazer isso para os nossos filhos, né? A gente aqui está falando das nossas crianças, e não é tão difícil a gente criar filhos que sejam como fariseus. Não é muito difícil a gente criar crianças que conhecem e sabem seguir bem as normas, mas que o coração está longe de Deus, que ainda tem o coração endurecido, né? Um coração de pedra, como a Bíblia fala. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui quer criar crianças que são educadas e obedientes, são socialmente apresentáveis, mas que têm um coração endurecido e longe do Senhor. Né? Então, a gente está aqui hoje para entender melhor mais um pouquinho como é que a gente pode criar raízes sólidas, raízes profundas do Evangelho na vida dos nossos filhos, como diz o texto de Jeremias 17, de 7 a 8, né? Que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada e nem deixará de dar fruto. Tenho certeza que todos nós queremos que os nossos filhos sejam como esse homem bendito que confia no Senhor, né? Então vamos lá, gente. Eu quero saudar vocês, vocês são bem-vindos a essa maratona. Somos todos bem-vindos, né? A essa maratona que é criar os nossos filhos para o Senhor. Né? É um grande desafio, né? E essa foto aqui é uma foto da Maratona de Nova York, que ela é considerada a maior maratona do mundo. Ela chega a ter 53 mil concorrentes e ela pode ser disputada em até 8 horas e meia. Por que eu pensei na maratona, né? Porque a maioria das pessoas que se dispõem a correr uma maratona, elas pretendem concluir a prova, né? Algumas com certeza estão lá para se desafiarem, elas de repente estão lá para curtir, estão com os amigos vendo o que conseguem, mas assim, a grande maioria das pessoas ela deseja completar o percurso, independente do tempo, e alguns querem chegar em primeiro lugar também. Deixa o celular, tá com pouca bateria. Eu só pedir para quem está com o microfone aberto para fechar, por favor. E para a gente concluir uma maratona, a gente precisa de algumas coisas, né? Dentre elas, a gente precisa de confiança, o mínimo possível de confiança de que a gente consegue terminar a prova, né? Senão a gente não estaria lá. A gente precisa de intencionalidade, né? A gente precisa do mínimo de vontade, a gente não estaria lá obrigada. E a gente precisa também de estratégias, porque para correr uma maratona a gente precisa se planejar, a gente precisa estudar o trajeto que vai ser percorrido, a gente precisa pensar, fazer uma boa alimentação e fazer um treinamento específico para aquele percurso que a gente vai correr. E a gente precisa também de perseverança para a gente poder cruzar a linha de chegada, né? Porque uma maratona ela é um caminho longo, 42 quilômetros, 42 e alguma coisa, ou 41 e alguma coisa, e é um caminho de altos e baixos, que existem momentos do trajeto que são mais leves, momentos do trajeto que o nosso corpo vai estar respondendo melhor, mas tem outras partes do trajeto que vão estar mais difíceis, que o nosso corpo vai parecer que não está mais respondendo bem, e vão ter momentos em que o nosso corpo parece que já está chegando à exaustão, né? E não está mais respondendo. Isso retrata muito a vida dos pais que desejam criar os seus filhos no conselho e na disciplina do Senhor, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de longo prazo, e a gente passa por esses momentos de altos e baixos, a gente parece que tem dias que são muito tranquilos, momentos, e tem dias que a gente fica assim, se descabelando, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Pelo menos aqui em casa é assim. Então, gente, não vamos desanimar, tá? A gente Cássia, vai... Oi.
Desculpa, é que eu acho que tem gente na porta, na sala de espera, querendo entrar Deixa eu na ver sala de aqui. reunião. Obrigada por me avisar, porque eu não estava vendo. Deixa eu ver onde que eu vou aceitar as pessoas. Alguém sabe onde que é que aceita as pessoas? Eu também não conheço muito o Google, o Zoom. Será que só o. Não, Se bem que ele botou você como ele me botou. co-anfitriã. Aham, deixa eu achar aqui no mais. Pois é, mas eu não estou vendo aqui na tela, não. Aquela outra aba, aquele post atendi, será? Na outra aba ali do. Não sei o que que é essa outra aba ali do Zoom. Tem o WhatsApp e depois tem uma outra aba. Na minha tela? É. Não, em cima, é isso aí. Não, Não, esse é só. isso também não. Não tem nada aí, né? Não. Pois é, eu também achei que estava direto. Vocês me ajudem aí se tiver, porque normalmente aparece aqui em cima na telinha quando tem alguém pedindo, aí a gente vai lá, clica e vai, mas eu acho que está direto. Você chegou a ver alguém mandou mensagem no grupo, alguma coisa? É, no WhatsApp estão dizendo, estão esperando. Olá Eu no en- chat, eu entrei entrou na, direto, Cássio. Oi. Eu entrei na reunião direto. É, então, acho que todo mundo entrou direto. mas tem gente lá dizendo que não está conseguindo entrar, Cássia. Tá, eu vou pedir para a pessoa sair e tentar entrar de novo. Isso. Porque eu não vou dar conta de olhar o WhatsApp e olhar aqui e apresentar, não. Vamos ver, gente. Alguém aqui não entrou direto? No primeiro link eu não entrei direto, não, precisei ser autorizado. Então, não sei se talvez as pessoas estejam entrando no link original Deixa eu dar outro e link aqui. o, Deixa eu e o botar Felipe mudou. Uhum. Cássia, eu estava assistindo pelo do Pedro Hum, e entrei agora pelo meu e realmente não precisou de autorização. tá. Tá bom, botei lá o último link que a igreja mandou, foi o que eu entrei também. E vamos lá, então. Vamos lá, continuar. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então vamos lá, gente. Vou continuar aqui falando, tá? Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Estava falando para a gente não desanimar, porque a gente tem um grande trabalho sim pela frente, nosso trabalho é como uma maratona, mas o nosso Deus é o Senhor dessa missão, é o Senhor da nossa maratona, né? E Ele não somente dá tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa cruzar a linha de chegada, como Ele também está com a gente em todo o tempo, nos momentos tranquilos e nos momentos difíceis. Então, isso aqui é uma divisão da aula, vão ser dois encontros, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, por que que a gente está aqui, sobre o discipulado e cosmovisão bíblica, e na próxima aula a gente vai falar sobre os princípios do Evangelho. A gente vai fazer um pouco de reflexão hoje também, se der tempo. Vamos lá, gente. Então, eu queria começar
falando sobre, frisando essa importância do sinergismo da igreja e da família, né? Biblicamente falando, para que a gente possa cumprir a grande comissão que está em Mateus 28, de 18 a 20, a igreja e a família precisam cumprir os seus papéis separadamente e em conjunto, né? Então, essa é uma imagem aqui que representa até o nosso o que a gente trabalha na Liga da Aventura, né, com o Pense Laranja, que é a união, o sinergismo entre a igreja e a família, né? A igreja tem o seu papel diferenciado da família, a gente vai falar um pouco depois sobre a família, né? Porque com a igreja a gente entende e vive o corpo de Cristo, cada um com seus dons e talentos, sendo usados de acordo com a vontade de Deus, né? A igreja é o primeiro fruto do reino, né? Quando Jesus veio aqui, proclamou o reino, instaurou o seu reino aqui, iniciou a instauração do seu reino aqui. A igreja, os discípulos, né? A igreja que os discípulos formaram foi o primeiro fruto do reino. A igreja é um instrumento de graça para as famílias, através da ministração dos sacramentos, através da pregação, através do serviço, através do ensino, do aconselhamento, né, do cuidado com a comunidade. E na igreja, nós, os nossos filhos, especialmente, eles podem ter uma compreensão de comunidade, né, uma comunidade maior do que a família, mas eles podem ver na igreja, no corpo de Cristo, o que é uma comunidade. E de outro lado, a família. Os pais são comissionados por Deus para cumprirem esse chamado, né? Pai e mãe têm papéis complementares, é importante a gente falar. Claro que a gente sabe que não sei todas as pessoas que estão aqui, às vezes existem pessoas que estão divorciadas, ou que é só um pai que está na igreja com seu filho, só uma mãe que está na igreja com seu filho, mas para a gente entender que Deus deu papéis complementares para homens e mulheres, e a gente vai trabalhando assim. Deus colocou a família como a primeira comunidade de aprendizado, né, dele, da sua palavra. Então, é o primeiro lugar onde as crianças vão aprender sobre o que é Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu reino. Também é um lugar de serviço, né? É importante a gente entender isso, que a gente vai ver mais adiante, mas ali na família é o primeiro lugar também onde as crianças aprendem o que é serviço, devem aprender. Né? Um lugar de pregação intencional do evangelho e o lugar onde a gente prepara cidadãos do reino dos céus. Mais alguém? Vocês acham que mais alguém está pedindo para entrar, falando alguma coisa? Ninguém falou mais nada. Vocês estão aí, gente? Estamos. Sim. Oi, tô, mas não reparei, ninguém chamou. Tá bom, então vou voltar. Semana que vem eu vou tentar resolver esses problemas, tá? Que eu estou apresentando aqui, não estou vendo vocês. Então, por isso que eu estou perguntando se vocês estão aí ou não. Mas no chat alguém escreveu, está aberto. A igreja. Vamos aqui, Cássio. Beleza, beleza, então. Vamos lá, então. E eu queria trazer para vocês um texto de Juízes 2, versículo 10, que diz assim: Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Né? Então, isso aqui é um alerta para a gente, né? A palavra de Deus, ela alerta, ela traz muitos alertas para a gente, né? E esse é um deles, para que a gente possa entender que a gente precisa vigiar em todo o tempo e cumprir o nosso papel como família e como igreja também, porque a gente não é só família, a gente não é só igreja, nós somos essa intercessão, nós somos esse sinergismo, né? É o corpo de Cristo trabalhando tanto no local, lá na igreja local, quanto dentro das nossas casas, para que isso não aconteça nas nossas casas. Né? Então, a gente vai trabalhar o discipulado, a cosmovisão bíblica e os princípios do evangelho. Naquele formulário que a gente pediu para vocês preencherem, a grande maioria das pessoas disse que respondeu que desejava entender e compreender de forma bíblica, né, os princípios bíblicos mesmo de como criar os seus filhos, focando na palavra de Deus, né? Então eu vou tentar trazer bastante informação bíblica aqui para gente,
e para que a gente entenda que essas três coisas elas estão completamente relacionadas, tá? O discipulado, a cosmovisão bíblica e o evangelho, assim, é uma coisa só. A gente vai tentar conectar um com o outro, tá? E a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa das Escrituras e a gente precisa de tempo para que a gente possa cultivar nos nossos filhos um coração que ama Jesus, que conhece a Deus e que deseja segui-lo e servi-lo com toda a sua vida. Né? Então, essa questão do tempo é muito importante, que a gente vai, de repente, precisar rever os nossos valores, mas mais do que valores, rever o nosso dia a dia mesmo e, de repente, demandar mais tempo para cumprir esse nosso chamado, né? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar falando sobre uma coisa que é muito, talvez, corriqueira para o nosso meio cristão, né? Dentro da igreja, a gente vai falar sobre família, né? Que é algo muito importante, é essencial, e é algo, talvez, muito não banalizado, mas a configuração não. A definição de família tem mudado muito ao longo do tempo, ao longo com a mudança na cultura e do pensamento, né? Mas a gente vai falar do que a Bíblia fala, né? Que a gente vai falar do que está prescrito nas Escrituras, né? Então o que a Bíblia mostra para gente? Que a família ela é uma ordenança criacional de Deus. Em Gênesis 1, no relato da criação, Deus instrui ali sobre a formação da família, né? Quando ele fez o homem e a mulher, ele falou para que eles pudessem crescer, se multiplicar e se unirem numa só carne e deixarem pai e mãe e formarem a família. Então, a família é uma ordenança criacional de Deus. Tem um livro muito legal, no final de tudo eu vou dar uma bibliografia para vocês, que ele chama A Família da Aliança, que é do Gerhard von Groningen. Ele fala sobre isso, da família ser uma ordenança criacional de Deus. Ele fala que nós não podemos desvincular a família do ato criacional. Deus planejou a família, a fez existir de forma germinal através de sua palavra, além de estabelecer seu propósito e como ela deveria ser formada. E ele diz também que o relato da criação nos dá a prescrição de Deus para a família. Então, nesse texto e em alguns outros, a gente pode compreender que a família é algo que foi estabelecido por Deus desde a criação, né? A família, ela também é uma retransmissora perpétua da verdade, né? Eu gosto muito dessa comparação. Eu ali no livro chamado O que é uma Família, de Edith Schaefer, que ela traz para a família essa imagem, essa comparação com uma vida de revezamento, né? Vou só pedir para alguém que está com o microfone ligado, aberto, desligar aí, por favor. Ela traz ela compara a família com uma equipe que participa de uma corrida de revezamento, né? De entrega de bastão de um corredor para o outro, né? E dessa forma, como eles são uma equipe, e a equipe só vence se cada competidor completar o seu percurso e entregar o bastão para o outro, para que ele possa fazer a mesma coisa, até que todos tenham feito isso e eles cheguem até cruzem a linha de chegada. E a Bíblia fala que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade como família é assim em relação à verdade de Deus. Que o conhecimento de Deus ele deve ser passado dessa forma, como um passar de bastão, de geração em geração. Uma geração vai passando a verdade de Deus para outra, e essa geração que recebeu vai passando para outra sucessivamente, até que ele volte, né? E outro aspecto da família é que nós somos essenciais se nós formos fiéis a Deus, porque Ele nos chama a isso, mas nós somos completamente incapazes se a gente quiser fazer isso por nossa conta própria, se a gente quiser fazer isso com a força do nosso braço, né? A gente vai falar mais um pouco sobre isso, vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente, tá? E aqui a verdade que a gente está falando aqui, né? A verdade é a grande história de Deus que é descrita na cosmovisão bíblica, né? Nos fundamentos da cosmovisão bíblica, que a gente vai falar mais à frente também. E aí eu trouxe esses dois textos, né? O pastor tinha pregado sobre um deles, domingo, sem ser esse que passou o outro, Salmo 78, que fala da ordenança de Deus aos pais que ensinassem a seus filhos para que as futuras gerações conhecessem a Deus, contassem a seus filhos
para que eles pudessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras e guardassem os seus mandamentos, para que eles não fossem como aqueles que não contaram e cujos filhos esqueceram de Deus, né? O texto de Josué também 4, quando após eles terem cruzado o Jordão, indo tomar posse da terra prometida. Eu vou ler esse aqui rapidinho. Em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: No futuro, quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. E aí eles contam o que Deus fez, né? Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, o vosso Deus, para sempre. Então, como eu disse antes, a Bíblia ela está cheia de passagens que mostram o papel da família e que Deus conta com a gente para isso. Ele não depende de nós, mas ele conta com a gente, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nosso chamado, né? Sobre o chamado da família, que a criação de filhos no Evangelho ela é uma incumbência divina que é dada à família. No livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp, ele traz esse tema aqui, que é o panorama global da missão dos pais cristãos, que é muito interessante, né? Ele coloca isso, esse panorama seria tudo aquilo que nós, pais cristãos, precisamos saber sobre o nosso chamado de criar os nossos filhos para a glória de Deus, né? É tudo aquilo que a gente precisa saber de acordo com a vontade de Deus para que a gente possa cumprir esse chamado, né? Então, esse panorama global, ele é a compreensão da perspectiva abrangente da tarefa que Deus nos chama a realizar. E ele vai trazer sentido a essa nossa tarefa, e ele vai também transformar a forma com a qual a gente enxerga essa tarefa. E aí eu queria que a gente entendesse um pouco sobre a autoridade bíblica, embora a gente vá voltar nisso aqui também, né? A autoridade bíblica dos pais, a Bíblia fala sobre autoridade, sobre vários tipos de autoridade, a gente vai falar um pouco aqui sobre a autoridade bíblica dos pais. É algo muito importante, por quê? Porque não porque nós somos donos dos nossos filhos, mas porque nós somos representantes de Deus na vida deles. Então é por isso que a Bíblia enfatiza tanto, e a gente precisa tentar passar isso no ensino aos nossos filhos, que a autoridade que nós temos na vida deles não é porque nós mandamos neles, não é porque nós somos donos deles, é porque nós representamos o dono da vida deles, nós representamos Deus na vida deles. Isso faz toda a diferença na forma como a gente vai criar os nossos filhos. Deus quer que a gente seja agentes dele de transformação na vida dos nossos filhos. Então, a gente vai trazer essa perspectiva de pai proprietário e pai embaixador, né? Que também está no livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais, né? Que a gente possa entender que a imagem que a gente vai passar de Deus para os nossos filhos vai ser a forma como eles vão entender quem Deus é. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, existem basicamente duas formas da gente se apresentar, né? O pai proprietário, que é aquele pai que entende que é dono do seu filho, que os filhos são propriedades, literalmente falando deles, né? Fazem dos filhos seus próprios projetos e as diretrizes e as normativas com as quais eles criam seus filhos são aquelas que estão no seu coração. São pais que criam seus filhos de acordo com a sua própria vontade, não importando o que Deus pensa. Ou importando de vez em quando, né? De vez em quando lembram que Deus existe, mas que, na verdade, eles criam seus filhos de acordo com seus próprios entendimentos e de acordo com suas próprias diretrizes. E o caráter e a vontade desses pais vai ser expresso na forma como eles criam, né, os seus filhos. E, em contrapartida, os pais embaixadores. O embaixador é uma pessoa que é enviada para fazer uma representação de alguém, de alguma nação. Então, Deus nos chama a sermos esses pais embaixadores, a sermos representantes dele na vida dos nossos filhos. O pai embaixador, ele reconhece o seu lugar de servo e de representante de Deus. E como o próprio nome diz, ele anuncia a vontade de Deus, anuncia o caráter e anuncia as normativas de vida de Deus para a vida dos nossos filhos e para as nossas vidas, né, da vida do seu povo. Isso é uma batalha constante no nosso coração, porque isso tem a ver com lealdade, com a quem o nosso coração está devotado. A gente vai falar mais disso mais à frente também. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco, não precisa falar, mas que a gente pensasse qual que é a perspectiva que a gente tem de nós mesmos, como pai, como mãe,
se a gente se vê como um pai proprietário, se a gente tem vivido como um pai proprietário, ou se a gente tem vivido como um pai embaixador. Gente, é só um momentinho que eu vou tirar minha cachorrinha daqui, tá? Rapidinho. Menina, se a Lila precisar sair, vocês abrem pra ela. Voltei, desculpa. Ai, tudo acontece. Vocês estão aí ainda? Estamos. Estamos Tá aqui. bem, então. Tranquila. É. A Olivia está se comportando. Tá se comportando. Eu botei um filme para elas verem e deixei suprimentos alimentícios lá no quarto para elas. Então, vamos voltar. Qual a perspectiva que a gente tem de nós mesmos, né? E que a gente lembre, Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossa propriedade, eles são herança do Senhor, né? E aí, agora que a gente compreendeu o nosso chamado, a gente aceitou o desafio, né? Com certeza todo mundo já aceitou esse desafio, senão ninguém estava aqui. E agora, como é que a gente vai viver, né? Como é que a gente vai colocar isso em prática? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente da nossa casa, né? Eu li um livro que se chama Conversas de Pais com Seus Filhos, e o autor ele trouxe essa comparação. E eu achei muito verdadeira, assim, muito bacana. Eu acho que ela se aplica muito bem ao que a gente está falando. Ele diz que a nossa casa é a estufa de Deus, né? Por que que ele fala isso? A estufa ela é um lugar fechado, né? Material, assim, fechado com material transparente para o cultivo de plantas, né? E para fornecer calor e umidade que elas precisam para poder crescer, né? A estufa, ela provê um ambiente seguro para que as sementes que são plantadas ali cresçam, se tornem plantas maduras, saudáveis e fortes. E quando essas plantas já estão bem desenvolvidas, o jardineiro ou responsável, ele retira aquelas plantas dali e leva elas para fora para que elas possam crescer e florescer no seu ambiente natural. E eu achei isso muito fantástico, porque é isso que deve acontecer na nossa casa também. Então, a nossa casa tem que ser um ambiente propício a isso, para que a fé em Jesus possa ser cultivada no coração dos nossos filhos. Isso implica em muitas coisas, mas a gente tem pouquíssimo tempo aqui e a gente vai falar rapidamente sobre a questão do ambiente mesmo de comunicação e as palavras que a gente usa, como a gente conversa, como é o nosso comunicar com os nossos filhos dele com a gente. A relação que Deus tem com a gente é uma relação de convite. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus pacífico, é um Deus santo, com certeza, e ele nos convida a uma relação conosco, né? Com ele. E a gente deve convidar os nossos filhos também dessa forma, a ter uma relação assim de paz com a gente e com o próprio Deus, né? Então, nossa casa precisa de um ambiente em que faça com que os nossos filhos se sintam convidados a conhecer esse Deus que a gente conhece e que a gente ama, que os ama profundamente. E isso nem sempre é simples. Quando eu li esse livro, eu chorei horrores, porque não é simples você viver isso, você ter um ambiente sempre que sempre esteja assim convidativo, né? Às vezes a gente repele ao invés de convidar, né? Esses dois textos de Efésios falam sobre as nossas palavras, né? Efésios 4:15 e 4:29. Diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause destruição, mas só a palavra que seja boa e necessária para edificação, para que possa transmitir graça aos que estão ouvindo, e que a nossa casa tem que ser um lugar onde a gente fale a verdade em amor, né? Para que a gente possa se desenvolver, conhecer mais a Deus e crescer em tudo naquele que é a cabeça, nosso Senhor Jesus. Então, a verdade de Deus, ela precisa ser falada, ela precisa ser vivida ali, mas com amor. Verdade sem amor e amor sem verdade não funcionam biblicamente. Precisa estar junto, né? E isso é um processo, um treinamento, é uma dependência muito grande de Deus. Queria que a gente lembrasse que os filhos são residentes temporários no nosso lar. Está escrito temporários duas vezes. Por isso, a analogia da estufa é muito interessante, porque realmente
eles estão ali por um tempo, né? É um dos propósitos da família, é preparar os filhos, proteger enquanto eles não podem se proteger, se cuidar de si próprios, e prepará-los, né, para que a gente possa enviar, para que eles possam sair da casa dos pais e formarem seu próprio lar, né? E uma coisa muito legal que eu achei também nesse livro é que ele fala sobre, atualmente, nesses, na nossa contemporaneidade, na nossa cultura contemporânea, os valores estão muito invertidos, né? Muito diferentes dos valores bíblicos, né? O propósito da vida dos nossos filhos é que eles vivam para a glória de Deus e não para a sua própria glória, não que eles vivam para buscar sua própria felicidade. E não existe nenhum problema em ser feliz, pelo contrário, e nem buscar ser feliz, né? De várias formas, a gente pode buscar essa felicidade, mas que o propósito da vida de alguém seja a felicidade como finalidade, não vai funcionar, a gente sabe que não vai funcionar. Então, a gente precisa atentar para que, nesse cuidado com os nossos filhos, nessa preparação que a gente faz na nossa casa, eles aprendam a ouvir, eles aprendam a respeitar, a honrar, né? E eles entendam que a vida deles não é para eles próprios, né? Que nós somos feitos por Deus para a glória de Deus. E muitas vezes, dentro das casas, as crianças têm o mesmo poder de fala que os pais, elas têm o mesmo poder de decisão que os pais. Às vezes elas são exploradas, às vezes elas não são cuidadas, elas são abusadas, às vezes elas não são ensinadas e não são treinadas nos caminhos do Senhor, né? Então, em muitas casas hoje em dia, a gente vê pais que vivem para os seus filhos e filhos que vivem para si próprios. Então, a responsabilidade nossa, não viver para os nossos filhos, eles são nossos amores, mas a gente também vive para a glória de Deus e Deus nos ensina que a gente precisa protegê-los, prepará-los e enviá-los para que eles vivam para a glória de Deus e não para a sua própria glória. E esses textos de Provérbios, eles falam sobre isso, sobre a gente ensinar as crianças o quão é importante eles darem valor às instruções que a Bíblia nos dá e que os pais dão através da Bíblia para eles, né? E aí esses dois são textos básicos, né? Os textos de Deuteronômio 6, de 4 a 9 e de 20 a 21, mostrando para a gente que o discipulado familiar, ele é uma coisa ordinária, ele é a nossa rotina, ele precisa ser parte da nossa rotina diária. Que para a gente discipular os nossos filhos, a gente precisa primeiro amar o Senhor com tudo que nós somos, e a gente precisa ter a palavra do Senhor no nosso coração para que a gente possa ensiná-la e falar delas o tempo todo, no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Né? E o texto de baixo fala, mais outro texto que mostra como Deus diz, ele nem diz se, ele diz quando seu filho te perguntar, porque eles perguntam e é nosso papel fazer isso. E esses são outros textos que eu coloquei aqui, o texto de Mateus 28, que trata da grande comissão. Jesus falou que a gente precisa fazer discípulos, e então, como pais e mães, a gente precisa começar na nossa casa, não os nossos primeiros, né, mas como pais e mães, a gente tem que entender que os nossos principais discípulos estão dentro da nossa casa, né? Em Efésios 6, ele fala para a gente não provocar a ira dos nossos filhos, mas para que a gente os crie na disciplina e na instrução do Senhor. E esse texto de 2 Timóteo, ele fala para Timóteo, na verdade, eu estou trazendo isso para a gente, vou falar dele no final, para que a gente possa pregar a palavra, insistindo a tempo e fora de tempo, para que a gente possa aconselhar, repreender e exortar com toda paciência e ensino. Né? E agora a gente vai falar um pouquinho do discipulado e da cosmovisão, né? Então, para que a gente possa cumprir esse chamado com fidelidade, é imprescindível que a nossa cosmovisão seja de fato bíblica. A gente não vai discipular os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor, na sua disciplina, na sua instrução, se a gente não aplicar a cosmovisão bíblica no nosso dia a dia, né? Então, como é que é o discipulado? Jesus, o discipulado que ele instituiu ali eu ia falar com os meninos, né? Com os discípulos, né? Com quem ele escolheu para andar com ele se dava em torno da presença de Jesus. Então, a gente
precisa estar diante da presença de Deus em todo o tempo, e a gente precisa ser seguidores genuínos de Jesus para que os nossos filhos percebam e entendam que Jesus está ali com a gente, que eles precisam ver Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ser exemplos de Jesus para os nossos filhos. Jesus não está aqui em pessoa, ele está através do Espírito Santo nas nossas vidas para que os nossos filhos possam vê-lo através de nós, né? Então, a nossa prioridade é que as nossas crianças conheçam a Jesus, o sigam e o amem. O discipulado ele é essencialmente ordinário, como eu falei no outro slide. Ele se dá no nosso dia a dia, de forma intencional e nas coisas mais corriqueiras possíveis. A gente precisa estar atento para cada oportunidade. O Espírito Santo traz no nosso coração. Ele lembra a gente, olha, fala sobre isso. Em coisas corriqueiras, no andar de carro, num lanche, ou alguém que aparece e fala alguma coisa. A gente precisa usar isso para poder discipular os nossos filhos nesses momentos, né? E os nossos filhos, eles nos observam e nos ouvem em todo o tempo, vocês sabem disso, e enquanto eles formam as suas impressões do mundo e da sua própria fé. Então, aquilo que a gente vai fazer, o que eles vão ver em nós, o que eles vão ouvir de nós, vai povoar, vai encher o imaginário deles e eles mesmos vão criar uma impressão de mundo, um sistema de crenças no qual eles vão se mover na realidade, né? E a gente deseja que seja o sistema de crença bíblico, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cosmovisão, um pouquinho não, bastante. Eu trouxe a cosmovisão porque nem todas puderam estar no encontro lá das mulheres e algumas pessoas ficaram me perguntando. Isso é um assunto fundamental para a vida de um cristão, né? Por vários motivos. Mesmo quem nunca tenha ouvido falar sobre isso, saiba que todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo quem nunca tenha pensado sobre isso, né? E a cosmovisão, de uma forma literal, é uma forma com a qual a gente enxerga o mundo, né? A cosmovisão é uma visão de mundo. E existem muitas cosmovisões, né? E esses aqui são alguns das definições mais bíblicas de cosmovisão, né? Francis Schaeffer escreveu que a cosmovisão ela é um filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo. O Coulson e a Percy escreveram que a soma total das nossas crenças que a cosmovisão é a soma total das nossas crenças sobre o mundo, é a visão geral que dirige as nossas decisões e ações diárias. E o James Sire, ele tem uma definição bem completa de cosmovisão, eu botei umas reticências porque ela é maior do que isso, mas ele diz basicamente que a cosmovisão ela é um compromisso, ela é uma orientação fundamental do coração. E essa orientação, esse compromisso do coração, ele pode ser expresso como uma história, né, como nós vivemos, ou num conjunto de pressuposições, ou num conjunto de pensamentos e ideias que nós exprimimos, que nós sustentamos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual nós vivemos, nos movemos ou existimos. Então, a cosmovisão, ela pode parecer algo muito teórico e talvez até, assim, não tão interessante de se aprender, mas não, a cosmovisão é algo muito prático, porque ela, a partir da cosmovisão que nós temos, nós vamos nos mover na realidade, a gente vai viver, a gente vai existir de acordo com aquilo que a gente crê profundamente no nosso coração. Então, a cosmovisão é um compromisso de fé, ela está no âmbito pré-teórico, ela está no âmbito, assim, antes das nossas formulações ideológicas, antes dos nossos pensamentos, antes dos nossos julgamentos. É a partir da nossa cosmovisão, é a partir daquilo que a gente reconhece como fundamento de realidade, como crença sobre a realidade e sobre o que é o mundo, né? O que é a vida, a partir dessa crença que a gente vai viver, se mover e existir, né? Então, já falei, cosmovisão não é teoria, não é filosofia, é algo bem prático. Cosmovisão não é coisa de adulto. Os nossos filhos estão desenvolvendo as cosmovisões deles, porque eles enxergam a realidade de uma determinada forma e eles vão viver de acordo com aquilo que eles acreditam, né? E a cosmovisão ela é o nosso ponto de partida, é a nossa origem absoluta, é aquilo a partir do qual
a gente vai fazer tudo na nossa vida, né? A gente vai mover a nossa cosmovisão vai mover cada pensamento nosso, cada ação, cada comportamento, cada opinião e cada decisão. E a cosmovisão, como compromisso de fé, ela responde a questões básicas existenciais que todas as pessoas têm. Tanto as crianças quanto adultos, a gente continua tendo questões existenciais, né? E a cosmovisão, ela responde a quem nós somos, ela responde onde nós estamos, por que que a gente vive num mundo tão caótico, o que que deu errado, por que que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E existe solução para esse caos, existe solução para essa loucura que a gente vê, que a gente vive, que a gente sabe que é desde sempre que isso acontece. Então, vamos lá. E aí eu queria falar desses textos aqui, né? Deus nos chama a estarmos sempre preparados para responder a todos os que nos pedirem a razão da esperança que há em nós, né? Em 1 Pedro, ele diz isso. E o texto de Timóteo, novamente, aqui, porque Paulo escreveu a Timóteo esse texto para exortar Timóteo a ser firme, a ser persistente no seu ministério, para que ele possa pregar a palavra em todo o tempo, no tempo oportuno e no tempo não oportuno, no tempo que ele quisesse, no tempo que ele também não tivesse vontade de pregar a palavra, para que ele aconselhasse, repreendesse, exortasse com toda paciência e ensino. Por quê? Porque chegará o tempo, e já chegou, nós vivemos esse tempo, que as pessoas não vão mais suportar essa doutrina, mas elas vão desejar ouvir coisas agradáveis que aqueçam seus corações, que justifiquem atos que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas que acalentem os seus ouvidos, acalentem os seus próprios desejos e vão juntar para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Então, esse texto aqui, ele é muito precioso, porque ele fala do que a gente vê hoje em dia. A gente vê pessoas que querem se apegar, esquecem essa doutrina para se apegar a coisas que realmente fazem com que elas se sintam respaldadas, elas se sintam aquecidas, né? E justificadas para viver da forma como elas querem viver, sem se importar com a vontade de Deus. E a gente está preparado para responder a razão da nossa fé para todo aquele que perguntar para a gente? A gente está preparado para pregar a palavra no tempo que a gente tiver vontade ou no momento que a gente não tiver vontade? Não é fácil, né? E a gente vai viver agora, a gente vai ver agora como que os fundamentos da cosmovisão cristã nos ajudarão a criar os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor, né? A gente vai ver que a cosmovisão cristã, ela ela conta a grande história de Deus, a grande narrativa de Deus, que a gente vai chamar aqui de teodrama, né? E essa grande narrativa, ela é destrinchada, ela é colocada em 3 cenas da criação, em 3 cenas da história bíblica: a criação, a queda e a redenção, né? Então, a gente tem que se imaginar para praticar em todos os momentos possíveis, que a gente permeie o imaginário dos nossos filhos, das nossas crianças, com as verdades que estão na narrativa bíblica, né? Para que a gente dê essa instrução formativa bíblica para eles, para que eles possam crescer sabendo que eles estão no mundo que é do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cosmovisão bíblica propriamente dita, tá? Vamos lá. E ela está descrita em 3 atos, né? A criação, a queda e a redenção. A gente vai falar um pouquinho da criação agora. Eu vou falar rapidamente, porque só sobre cosmovisão bíblica a gente pode estudar em várias aulas, várias aulas. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia do que ela trata, né? Como eu falei, ela discorre a grande história de amor de Deus pelo seu povo nesses 3 atos: a criação, a queda e a redenção, né? Então, vamos lá. A criação, a gente lê o relato da criação nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, e a gente vê no primeiro versículo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? O primeiro versículo da Bíblia, ele já diz uma das coisas mais essenciais: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vivemos no mundo de Deus. Não fomos nós, não são os nossos filhos,
embora muitas crianças achem, ainda não tenham entendido que a vida não é deles. Não são as ideologias do momento, não são as filosofias, não são os pensamentos. Deus criou os céus e a terra, então nós vivemos no mundo de Deus. Então Deus criou o mundo através da sua palavra e da sua sabedoria. Depois eu vou mandar outros textos que eu não consegui colocar aqui, tá? Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos que nele habitam, o mundo e todos os que nele habitam. Então, a terra é do Senhor, nós vivemos no mundo de Deus, né? E Deus foi ordenando e a criação foi existindo em resposta obediente à sua palavra, né? Deus criou através da sua palavra, Deus criou através da sua sabedoria, que é a forma pela qual ele projetou e a forma pela qual Deus sustenta o mundo. Nós só estamos aqui hoje porque Deus não somente criou, mas Deus ainda sustenta toda a realidade. Então, tudo que nós vivemos é porque Deus ainda sustenta toda a realidade. Ele sustenta toda a sua criação. Então, Deus é o nosso rei criador e o governo dele está vinculado a essa preservação e esse sustento do mundo. Ainda em Gênesis 1, a gente vê o relato da criação do homem e da mulher, né? Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês. E disse Deus: façamos o homem, e aqui ele se refere à humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o relato da criação, ele traz a nossa identidade. Nós somos a imago Dei, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem da Santa Trindade. Nós refletimos, Deus nos criou para que a gente possa refletir a Trindade em tudo que nós façamos, em tudo que nós vivemos, né? Então, nessa tríplice relação, Deus deseja que nós o espelhemos na sua relação com ele próprio, na nossa relação com o mundo e na nossa relação uns com os outros seres humanos, né? Então, ser semelhança de Deus, ser imagem e semelhança de Deus, implica em ter os vestígios da Trindade em tudo que nós vivemos, né? No relato da criação, a gente também aprende e observa quais são as leis criacionais de Deus e os mandatos que ele deixou para a gente, que são os mandatos espiritual, cultural e social, desculpa. Então, no relato da criação, Deus prescreve todas as suas leis, todas as suas ordenanças para o bom funcionamento da boa criação dele. Deus ensina sobre que os homens dominem sobre a natureza, sobre a criação. Deus ensina sobre o que é uma família. Deus ensina sobre o casamento. Deus nos chama a cultivarmos e a guardarmos a boa criação dele, né? Então, Deus aqui, ele nos dá a prescrição de como nós temos que nos relacionar, como nós devemos nos relacionar com ele, como Deus criador de todas as coisas. E aqui fica uma aspas, que eu não coloquei aqui, mas é algo muito importante para que a gente possa entender e deixar isso claro para os nossos filhos. Só existe um criador e todas as outras são criaturas. Então, não existe outro criador. Deus é o único criador e todo o restante é criação, é criatura, né? Então, ele nos ensina como que a gente tem que se relacionar com a boa criação dele, como que a gente tem que se relacionar com as outras pessoas que são a imago Dei também e como nós devemos nos relacionar com ele. Em Gênesis 2:15, ele diz que ele deu o jardim para que a gente deu Adão, falou para Adão que Adão pudesse guardar e cultivar o jardim. Então aqui Deus nos chama a desenvolvermos a boa criação que ele nos deu. Não somente desfrutar, mas desenvolver, produzir cultura e espelhar a face de Deus onde eles estiverem. Então Deus deixou essa missão para a gente de cuidarmos e de produzirmos, na boa criação de Deus, uma cultura que refletisse a imagem de Deus, né? Então, estava tudo muito bem até aí. Deus nos ensinou que somos seres socioculturais, a gente foi feito para viver em comunidade, como ele vive na sua Santa Trindade. E até aqui, a gente está num relacionamento pactual com Deus, isso é importante, eu não falei. A criação se dá através desse pacto de Deus falar
e a criação responder em existência. Então, a nossa relação com Deus, ela se dá através de um pacto de obediência ou de desobediência. Até então, a criação toda e Adão e Eva respondiam em obediência a Deus. Então, para que a gente saiba que toda a criação responde pactualmente a Deus, até hoje e até a eternidade, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da queda agora. E aqui no ato da criação, a gente tem respondido aquela pergunta que eu coloquei no outro slide. Quem nós somos? Nós somos a imagem de Deus. E onde nós estamos? Nós vivemos no mundo criado por Deus, na boa criação de Deus, tá? E agora a gente vai ver a queda que está relatada no capítulo 3 de Gênesis, né? E a queda responde à terceira pergunta: por que que o mundo é caótico desse jeito? Por que que a gente vive uma vida tão atribulada? Por que que a gente vê tanta injustiça aos nossos próprios olhos, né, nesse mundo? Então, a gente vai falar desses três aspectos aqui da queda, né? A queda foi uma quebra do pacto, né? Adão e Eva estavam nesse relacionamento pactual com Deus, eles quebraram o pacto, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre antropologia bíblica, mas é preciso desse entendimento aqui para a gente continuar. Deus nos fez para adorarmos a Ele. Então, Ele fez o nosso coração, o coração do homem, ele é o centro da personalidade humana, né? Biblicamente falando, a antropologia bíblica diz que o coração, ele é a faculdade integradora de todo o nosso ser, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa cognição. Então, é no nosso coração que reside tudo que nós somos. E Deus nos fez com um coração adorador. Nós obrigatoriamente adoramos algo ou alguém, né? E Deus nos fez, antes da queda, nós adorávamos a Ele, o único Deus vivo e verdadeiro. E após a queda, após esse rompimento do pacto causado pela desobediência de Adão e Eva, pelo desejo deles em deixarem de se submeter à vontade de Deus e a passarem a governar suas próprias vidas, eles deixaram de adorar o Senhor e se colocaram como seus próprios deuses, né? Eles decidiram que eles governariam suas próprias vidas. Isso é o que a Bíblia chama de idolatria. É quando a gente troca de devoção, a gente trocou a lealdade que a gente tinha ao nosso Deus e Criador pela lealdade a um falso Deus, a um ídolo que a gente coloca no lugar de Deus. Não existe um coração que não adore. Todos nós adoramos alguém ou alguma coisa. Ou a gente adora o Deus vivo e verdadeiro, ou a gente adora algum aspecto da criação, né? Na queda a gente vê também, Deus coloca a maldição no texto de Gênesis 3, e ao mesmo tempo que ele profere a maldição, né, eu não coloquei o texto aqui, queria ler com vocês. Ele fala para a serpente e para a mulher. Ele estabeleceu uma antítese radical, que a gente chama. Ele estabeleceu uma antítese entre duas descendências da humanidade, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, quando ele disse que a descendência da serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, ali Deus dividiu a humanidade em duas. Uma que seria submissa à sua vontade, a descendência da mulher, e uma que seria idólatra, que viveria em apostasia e viveria em rebelião a esse pacto com Deus, que seria a semente da serpente. Mas ainda ali, Deus, mesmo proferindo a maldição, ele já mostra um indício do seu plano redentor, quando ele diz para Adão e Eva para que eles saíssem do jardim e continuassem a cumprir as ordenanças criacionais de Deus. Deus os expulsou da presença dele, porque eles não poderiam conviver na presença de um Deus santo, tendo escolhido ficarem separados de Deus, mas Deus falou para que eles continuassem. E nesse versículo 15 de Gênesis 3, Deus mostra o primeiro protótipo do seu plano redentor, quando ele diz que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, né? E a gente vai falar um pouquinho da redenção. A redenção é a próxima cena do teodrama, da história da cosmovisão bíblica, né? E a gente vai tratar ela aqui nesses três aspectos, como sendo uma redenção progressiva, restauradora e abrangente.
E ela aqui, a redenção, ela vai trazer a resposta para a quarta pergunta, que seria: qual a solução? Existe solução para esse mundo louco que nós vivemos? Sim, a Bíblia existe, a Bíblia conta que sim, né? Ela responde essa quarta pergunta. A cosmovisão bíblica, ela não para no problema. Então, vamos começando a abordar pelo aspecto progressivo. A história redentora, a redenção de Deus, ela é contada através de uma história redentora. Quem acompanhou as aulas de teologia bíblica da Andrea vai lembrar disso, que ela falou muito sobre isso. Que a redenção, ela é contada numa história, ela não é pontual. Ela vem sendo contada desde esse momento que a gente colocou aqui, Gênesis 3:15, e Deus vai aos poucos revelando progressivamente, né, a sua história redentora, a redenção, como ela ia se dar, né? Então a gente precisa dar valor a toda a Bíblia, né? No Antigo Testamento, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. O teodrama ele é contado desde Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse. A gente não pode remover partes, a gente não pode recortar a Bíblia para que ela faça mais sentido para a gente. Deus contou a sua história. Deus contou sua história por toda a Bíblia, né? Então, Adão e Eva, quando eles saíram do jardim, eles tinham uma promessa de que a semente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. E assim foi, Deus foi revelando. Moisés já tinha mais revelação do que Adão e Eva tinham. O povo, ao entrar em Canaã, tinha mais revelação do que Moisés. O povo, quando foi para o cativeiro, tinha mais entendimento do que o povo anteriormente a eles. Vai ver outra coisa, tá bom? Pega aquele copo de água aí para mim. Esse azul aí, desculpa, gente, tô com muita sede e eu não deixei o copo de água aqui. Pode. Uhum. Né? Então a gente vê que a redenção ela é progressiva. E outro aspecto da redenção é que ela é uma redenção restauradora, né? A gente viu aqui já que o mundo é o reino, né? O mundo é criação de Deus, Deus reina sobre toda a realidade e ele se relaciona com a realidade. Não posso falar agora, tá, filha? Agora eu não posso. Então, não. Eu preciso digitar senha. Outras coisas, tá? Depois a gente vê. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deus vem se relacionando com a sua criação através de alianças. A aliança da criação, e ele faz uma aliança também de redenção. As alianças criacionais e a aliança redentora, elas não se contradizem, elas se complementam, né? Deus vem renovando as suas alianças, ele fez uma aliança com a criação, ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão. E aí chegou o clímax da história redentora, que foi a chegada de Jesus, né? Então, o ministério de Jesus, a encarnação de Jesus, o ministério dele, a sua obra consumada na cruz, eles são o clímax da história redentora, que não para por aí, né? E a obra consumada de Jesus na cruz, ela é uma obra completa, ela é uma obra que abrange todo o domínio, todo aspecto da realidade que foi afetado pelo pecado, que é toda a realidade foi afetada pelo pecado. Eu esqueci de falar isso na queda. Não existe um aspecto do nosso ser, não existe um aspecto da criação que não tenha sido afetado pelo pecado. A nossa mente foi afetada pelo pecado, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso corpo, a natureza foi afetada pelo pecado, os nossos sistemas de pensamento, tudo foi afetado pelo pecado. E a redenção que Jesus traz é uma restauração, é uma redenção restauradora. Ele vem restaurar completamente todo lugar onde o pecado atingiu. Esse clímax de Jesus, esse clímax da redenção que a gente tem com o ministério de Jesus, são as boas novas, né? O Evangelho, que vem mostrar para a gente que Deus veio resolver o problema da humanidade, o nosso problema, o problema criado por nós, Jesus resolveu, né? Jesus veio anunciar que o reino de Deus havia chegado, e isso é a nossa esperança e a nossa salvação.
né? E como último ponto da redenção, a gente tem que a redenção é uma redenção abrangente, ela é uma redenção cósmica. A gente não deve pensar na redenção como algo pessoal. Jesus veio cumprir sua obra para que eu seja salvo, para que eu vá para o céu morar, vá morar no céu com ele. Isso faz parte da criação, isso faz parte da redenção. Mas Jesus veio redimir todas as coisas. Ele veio redimir todo o aspecto, ele veio restabelecer as ordenanças criacionais de Deus, a sua vontade, a submissão a Deus. A gente tem algo que eu não coloquei aqui, que se chama estrutura e direção. A estrutura é a forma como Deus criou as coisas, né? Tudo criado tem a estrutura criada por Deus, feita por Deus. E a direção correta é a direção da criação, é a direção da vontade de Deus, da submissão à vontade e às leis de Deus. Com o pecado, essa direção tomou caminho oposto. Então, o pecado fez com que a direção da realidade tomasse um caminho oposto à direção da submissão a Deus, e tomasse um caminho apóstata, né? E essa redenção de Jesus, ela vem trazer uma restauração dessa direção em submissão à vontade de Deus, às ordenanças criacionais de Deus novamente, né? Então a gente vê que a cosmovisão bíblica, ela responde essas questões existenciais que os nossos filhos vão ter. Então, através do relato do teodrama, da grande narrativa bíblica, a gente consegue responder para os nossos filhos quem eles são, em que mundo eles vivem, por que que o mundo que eles vivem está todo errado e se existe solução para isso. Né? Nós somos portadores da imagem de Deus e formadores da cultura de Deus, e nós estamos na boa criação de Deus que deve ser guardada e cultivada. O que deu errado foi a revolta da humanidade contra o legítimo Senhor da criação, mais a substituição da lealdade religiosa do nosso coração. E a solução é que Jesus cumpriu o pacto que nós não conseguiríamos cumprir, e a obra de Jesus trouxe a redenção para toda a criação. Né? Então, a gente está indo para o final. Aí eu queria trazer aspectos mais práticos para a gente agora. Né? E a gente, se vocês tiverem pensando em alguma coisa para falar, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vocês podem anotar e conforme a gente for falando aqui, vocês pensem aí ou anotem. Se escreverem no chat, eu não vou conseguir ler agora, tá? Vamos lá, então. O que a gente vai falar agora? Por meio do tripé, né, da criação, da queda e da redenção, a gente tem a chave para inserir os nossos filhos na metanarrativa bíblica, né? E trazer essa história bíblica de uma forma muito palpável para eles, porque a gente consegue inserir toda a nossa realidade dentro da narrativa bíblica, né? Então, sem a cosmovisão bíblica, sem essa compreensão da grande história de Deus, a gente não vai conseguir fazer com que os nossos filhos pensem biblicamente. E é isso que a gente deseja. A gente não quer que os nossos filhos sejam ensinados e respondam a todas as perguntas, saibam todos os personagens que estão descritos nas histórias bíblicas, mas eles não entendam por que que aquilo está ali e por que que as coisas aconteceram daquela forma. A gente precisa preparar os nossos filhos para que eles pensem biblicamente, para que eles compreendam, e isso está dentro daquelas perguntas, sem a compreensão da cosmovisão bíblica completa, né? Eles não vão conseguir fazer isso. E outra coisa importante, a gente não pode separar, não posso colocar só criação, não posso falar só de queda, ou de um ou de outro, andam juntos. A história bíblica é uma só. Então, como a gente já viu, já falei, a cosmovisão bíblica traz sim respostas completas para essas questões existenciais, né? E ela é a única que traz todas as respostas. Nenhuma outra cosmovisão é completa. Todas as outras cosmovisões, elas são reducionistas. Elas pegam algum ou alguns aspectos da realidade, mas elas não conseguem trazer solução e trazer resposta para essas questões, tá? E a gente precisa inseri-los nessa grande história. Eles precisam saber que eles têm o lugar deles, né? Eles precisam saber e ter a consciência de que eles vivem e eles fazem parte dessa grande história de Deus. De que a Bíblia, como a forma como a gente conta, que a gente lê com eles,
não é uma história contada a respeito de outros, é uma história, é a história deles, é a nossa história. Nós estamos ali porque é a história de Deus, na verdade, né? A história de Deus onde eles estão e onde nós estamos. E lembrá-los que o lugar deles é o lugar de criaturas e não de criadores e não de Deus, né? Que isso é algo muito peculiar. Todos nós que nascemos com o coração longe de Deus. Então, já nascemos com a lealdade ao nosso Deus suprimida. A gente já nasce idólatra. A gente já nasce com a devoção falha ao nosso Deus, né? Então a gente tem que entender que os nossos filhos estão perdidos. Então, eles têm que compreender qual o lugar deles nisso tudo, né? E qual o lugar de Deus nisso tudo. A gente, através da cosmovisão bíblica, através da grande história de Deus, a gente pode ensiná-los sobre as ordenanças criacionais de Deus, sobre o que Deus prescreve para a nossa vida aqui na sua boa criação. Deus ensina sobre como nós devemos viver. Ele ensina sobre os nossos valores, sobre os seus valores, ele ensina sobre quem nós somos, né, como eu já falei bastante, ele ensina sobre como nós devemos lidar com as outras pessoas, como nós devemos nos relacionar com ele, como nós devemos nos relacionar com os outros seres humanos, como nós devemos nos relacionar com a criação, cuidando da boa criação. Ele ensina sobre o que é ser homem, a Bíblia ensina sobre o que é ser mulher, a Bíblia ensina sobre o que é casamento, o que é família, a Bíblia fala sobre ética, a Bíblia fala sobre muitas coisas que prescrevem, que mostram para eles como deve ser a realidade de Deus, né? Algo que a gente não pode deixar de falar para eles, ensiná-los. Só existem dois caminhos. Todas as pessoas, inclusive a criação, todos os seres humanos respondem pactualmente a Deus, como eu já falei. Não existe um terceiro caminho. Ou a gente responde em obediência e submissão a Deus, ou a gente responde em rebeldia e apostasia contra Deus. Então, não existe neutralidade. Nenhum ser humano é neutro. Nenhum pensamento, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia é neutra. Todos partem de conjuntos de crenças, de pressupostos que estão dentro do nosso coração e que a partir dali a gente vai caminhar na realidade. Isso é outra questão que eu não trouxe, mas o coração humano, ele tem esse lugar, né, de adoração, que eu falei antes. Então, ali tem alguém reinando. Ou é Deus, as crianças. Isso é muito claro, isso é algo que a gente consegue falar muito, assim, palpável para eles, tanto os pequenininhos quanto os maiores, né? E para eles compreenderem que o lugar de devoção do nosso coração, o trono, né, do nosso coração, como a gente gosta de falar para as crianças menores, ele pertence a Deus, porque ele é o criador de toda a realidade, ele é o criador da nossa vida, ele é o Senhor, né? Mas a gente nasce com Deus fora do trono, a gente já nasce assim, a gente precisa retornar a Deus no trono. E que não existe um trono vazio, sempre tem alguém reinando lá. E muitas vezes somos nós que estamos reinando. Tem muitos autores que trazem a egolatria como um dos principais pecados, como o pecado de Adão e Eva, porque eles se assentaram no trono dos seus corações, né? E começaram a pensar que estavam governando suas próprias vidas, mas não estavam, né? Então, isso é algo que a gente tem que trazer bem, bem palpável para as crianças, né? E um aspecto muito importante que a cosmovisão bíblica traz. Quando Jesus venceu na cruz, ele foi colocado como Senhor sobre toda a realidade. Ele foi estabelecido como Senhor sobre todas as coisas e não estou achando o texto aqui, depois eu vou colocar para vocês, acho que é Filipenses 2, que mostra isso, que Jesus veio, cumpriu sua missão e ele reina agora sobre toda a realidade. Então, toda a realidade está debaixo do senhorio de Cristo. E isso faz com que a gente possa ensinar aos nossos filhos que a vida com Deus não é uma vida
em separado, que a nossa vida, como Jesus reina sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos da realidade, sobre todos os aspectos do nosso ser, sobre as nossas vontades, nossas emoções, sobre a nossa intelectualidade, a nossa cognição, sobre tudo aquilo que a gente faz, sobre tudo que é criado, sobre tudo aquilo que é produzido. Jesus reina sobre todas essas coisas. Então, eles vão poder viver numa realidade que não faz separação entre vida sagrada e vida secular, porque essa separação não existe, ela foi criada ao longo da história da igreja, ao longo da história do pensamento ocidental. Então, esse dualismo, ele apareceu com as sínteses que os cristãos também fizeram com a cosmovisão bíblica, com outros sistemas de pensamento, pensamento grego, pensamento árabe. Então, isso foi formando ao longo da história da igreja uma visão dualista de realidade, onde o corpo era ruim e a alma era boa, onde aí isso tudo foi se desenvolvendo, cada época com seus preceitos, com as suas verdades, com as suas mentiras, mas isso não existe. Então, se a gente viveu sem ensinar para eles que Jesus é Senhor de todas as coisas, de tudo que eles fazem, eles vão entender que Deus não está só na igreja. Deus não está só no momento de oração, Deus não está só no momento que a gente lê a Bíblia, mas que o senhorio de Cristo, refletido na nossa vida, ele vai trazer para a nossa vida essa nova ética das pessoas que estão em Cristo. Então, os filhos de Deus, eles têm uma nova ética, uma ética daqueles que estão debaixo do reinado de Cristo, que vai fazer com que tudo na nossa vida, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente vai produzir, ele esteja debaixo do senhorio de Cristo para glorificar a Deus e proclamar a sua verdade e proclamar o seu amor. E aí eu coloquei aqui Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Esse é um livro que Agostinho escreveu, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, que ele teve essa compreensão do senhorio de Cristo e da realidade que a gente vive. Né? Agostinho viveu na época da história medieval e ele via essa diferença, né? Ele via duas cidades e aí a gente traz a referência do texto lá de Gênesis, onde Deus fez a antítese, a descendência da serpente e a descendência da mulher, né? A cidade de Deus, os descendentes da mulher, que, esquecendo de si próprios, adoram e se devotam a Deus. São cidadãos da cidade de Deus, onde Deus reina, e eles são servos e cidadãos devotos a Deus. Em contrapartida, em oposição à cidade dos homens, com os descendentes da serpente, que, esquecendo-se de Deus, vivem para si próprios e vivem para achar que governam o mundo da forma deles. Então, existe essa oposição, né, dessas duas cidades, né, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Isso é importante, que a gente consegue ajudá-los a se situarem como cidadãos da cidade de Deus, né? E uma coisa muito, muito prática também, fundamental, é que a cosmovisão bíblica, ela vai nos ajudar a discernir as idolatrias dos corações dos nossos filhos, para que assim a gente possa pastoreá-los ativamente. Quando a gente consegue inserir os nossos filhos na grande história de Deus, quando a gente consegue inserir a grande história de Deus no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente intenta, a gente consegue ensinar esses valores, trazer isso para o coração deles, e a gente consegue ajudá-los a compreender onde que eles estão pecando, onde que eles têm sido tentados, e dessa forma a gente vai conseguir pastoreá-los de uma forma melhor, porque a gente consegue ver quando o nosso filho está idolatrando o controle, quando o nosso filho está idolatrando a beleza, quando o nosso filho está idolatrando a popularidade. E eu falo dos nossos filhos, mas antes da gente aprender para eles, tudo que a gente aprende para ensiná-los, a gente desconfronta o nosso coração, né? É uma forja. E isso vai fazer com que a gente possa pastoreá-los de uma forma mais ativa, tá? E a cosmovisão bíblica traz palpavelmente para eles uma esperança real e infalível. A redenção que a gente tem em Jesus, ela é infalível, ela é verdadeira e ela é completamente eficaz. E isso é até algo que eu tenho
batido bem aqui em casa, porque a gente, com as demandas que a gente tem tido aqui com as crianças, mas por que que não deu certo? Por que que não consigo? A gente precisa fazer com que eles entendam. Eles vão ver uma hora e um momento que não vão conseguir mesmo. A gente não consegue fazer o bem que a gente quer, a gente não consegue pensar no próximo, amar o próximo como a gente ama nós mesmos, a gente não consegue dar a vez, a gente não consegue ser bondoso e compassivo, a gente não consegue ser manso. E aí a gente tem que ajudá-los a compreender que eles têm esperança, que não acaba ali. Eles não vão conseguir assim como nós também não conseguimos. Então a gente precisa mostrar para eles que essa esperança Jesus trouxe para a gente porque ele venceu essa nossa incapacidade. Então a nossa esperança está no cumprimento de Jesus, né? No cumprimento da obra de Jesus. Jesus cumpriu a obra que nós não conseguimos e nunca conseguiríamos fazer. Por isso que a gente descansa e a gente pede ajuda a Ele para que a gente possa viver de acordo com a vontade dele. E aí eu queria que a gente pensasse em algumas coisas para a gente terminar, já foi longo demais, mas eu estou no tempo que o pastor deixou eu falar. E aí, enquanto eu elaborava, eu fiquei pensando algumas coisas e trouxe aqui para a gente falar ou para a gente pensar, tá? Quem quiser falar, pode falar. Não sei se aqui tem mãozinha levantada. Eu vou só colocar aqui as perguntas e vou depois voltar para a tela com vocês. Por que que é tão difícil criar os filhos na instrução e na disciplina do Senhor? Como que Deus pode pensar que Ele pode me usar para fazer isso? Porque muitas vezes é algo assim cansativo e desesperador. É muito difícil mesmo. Qual que é a definição que a gente tem de sucesso, né? E aí, sucesso em todos os planos. O que que a gente acha que é sucesso na vida, na nossa realidade, né? Qual que é a imagem, a representação de Deus que eu tenho passado para os meus filhos? Eu realmente estou comprometido com a cosmovisão bíblica? É o grande teodrama que move a minha família no mundo? A nossa família tem vivido inserida nessa realidade da cosmovisão bíblica? A gente tem vivido a partir dela? E a forma como eu tenho criado os meus filhos, ela difere da forma como os pais não cristãos criam seus filhos? Vou ver se eu consigo deixar. Essa telinha vocês conseguem ver assim, pequenininha? Vocês podem abrir o áudio, alguém quer falar alguma coisa? O Zoom tem mãozinha? Tô vendo, não. Não Tem sei. nas reações. React. Gente, falei muito, tô sequinha aqui. Foi maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu trazer isso aqui para o cantinho. Depois dessa aula fica até difícil falar. Cara, eu acho muito constrangedor, né? Mas ainda bem que é com Deus, que Ele ama a gente, Ele é nosso paizinho. Porque, assim, eu me sinto um lixo, assim, eu me sinto nada. Lá embaixo do chinelo, assim, pisada, quando a gente quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas como que a gente é incapaz? Que bom que a gente é incapaz mesmo, porque Confrontado a todo momento, né? Porque aí a gente quer ensinar um negócio que nem a gente ainda está afinado no negócio, e aí a gente fica um mix de emoções que você sente. Aí se vê, a gente vê, né, como a gente é limitado, como a gente é dependente, como. Enfim, é muito difícil, cara. Muito e difícil. eu acho que é tão difícil assim, porque, né, e Deus quer usar a gente, por quê? Porque Ele quer formar o caráter de Jesus em nós, através desse ministério que Ele tem para gente, né? Então, é por isso que é difícil, que, como eu falei antes, é uma forja, Ele vai nos forjando para que a gente ensine o que a gente está aprendendo, ou que a gente nem aprendeu, mas que a gente aprendeu ali, ouviu, entendeu e falou: caraca, como que eu vou fazer isso? E Para quando formar o você é caráter de pai, Jesus em nós.
quando você é pai e mãe, aí você começa a entender muita coisa, assim, do nosso relacionamento com Deus, né? Assim, cara, a gente é tão desobediente também e ele atura a gente. Enfim, a gente vendo também nossos filhos fazendo isso, enfim, é uma oportunidade também da gente ter mais empatia com Deus também, porque, cara, a gente fica assim muito impaciente às vezes, assim, desesperançoso e tal da gente com os nossos filhos, imagina assim, porque ele é perfeito e maravilhoso mesmo, né? Porque se fosse a gente lidando com a gente mesmo, acho que a gente já estaria jogando a toalha há muito tempo, né? Aham. Eu acho difícil também porque o evangelho é muito contraintuitivo, né? A gente está nadando contra o que esse tsunami aí do mundo, da cultura, vem trazendo. Então, a gente vai nadando contra a maré mesmo. E é uma luta, é como eu falei no início, é uma maratona. Você tem que... O negócio não é fácil, você tem que Sim, persistir, tem que... muita distração, né? E a Muita gente... distração. E a gente tá indo ao oposto do nosso coração pecador, né? A gente está tentando, na dependência de Deus, sobreviver e cumprir e fazer a vontade dele. Sim. Queria falar um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Sim, Roberto. Então, queria primeiro te agradecer, né, Cássia, pela tua disponibilidade aí, foi muito bênção, muito bacana mesmo. Estava ouvindo você falando e refletindo várias coisas, e dentre as muitas coisas bacanas que você falou, eu queria, assim, destacar duas. Primeiro, a questão de que tudo começa na família. Não adianta a gente querer criar os nossos filhos com os valores da palavra, se a gente não tiver uma família estruturada. Então, em primeiro lugar, nós, como pais, temos que investir no nosso matrimônio, né? Ou aqueles que, enfim, eventualmente não são casados, são mães solos, são pais solos, mas também são uma família. Então, primeiro investir nesse relacionamento com os nossos filhos de confiança, fortalecer isso, porque é a partir desse fortalecimento dessa confiança que eu acho que a gente pode, de fato, criar para a glória de Deus. E uma segunda coisa também interessante foi a cosmovisão. Esse conceito que você trouxe tão interessante. O mundo traz tantas visões distorcidas de tudo, e nós somos tão bombardeados com tantas coisas todo santo dia, e a gente poder contar para eles, como você estava dizendo, né, o teodrama, essa grande história da criação, da queda e da redenção, contar isso para eles, inseri-los nessa cosmovisão macro da palavra. Eu acho que isso é importantíssimo também, para que, como disse você muito bem, a gente possa mostrar para eles que não existe vida secular e vida cristã, é tudo uma coisa só. Quando eles estiverem no colégio, ou na faculdade futuramente, ou estão de férias viajando, estão no condomínio, estão na rua, que a vida deles com Deus é a mesma do que se eles estivessem na igreja, participando de alguma programação, entre aspas, religiosa. Então, inseri-los nesse dia a dia, nessa cosmovisão, mexer muito bacana. Isso foi um aprendizado assim, que eu extraí dessa noite. Então, queria te agradecer mais uma vez aí. Muito bacana mesmo. Obrigado. Bom, obrigada, Roberto. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Se não souber responder, eu passo para o nosso pastor. Eu trago depois. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Não, tá tudo certo, então. Oi, Oi, pode falar, Esther. oi. Ah, você estava falando sobre essa questão da cosmovisão, e meu filho ainda é muito pequeno, né? Tem 2 anos e 8 meses. E lendo esses livros que falam sobre família, sobre criar filhos para a glória de Deus, e aí, como a irmã Renata, né, falou, é, é muito
assim, é muito difícil a gente tentar passar para os nossos filhos algo que a gente ainda nem está perfeito. E aí a gente fica, né, às vezes frustrado, envergonhado de Deus, de perceber mesmo a nossa fraqueza, mas graças a Deus que é quando a gente é fraco que a gente é forte, né? Senão, misericórdia. E aí tá tendo agora toda essa época de Halloween. E aí, como que Deus, ele, quando a gente lê a palavra dele, busca estratégias nele, a gente consegue realmente incluir a cosmovisão cristã em tudo, né? E usar até aquilo que o mundo quer usar para destruir nossos filhos, a gente consegue usar para glorificar o nome de Deus. Uhum, E aí, nesse meio de o Benício muito pequeno, ele vendo aquelas coisas na rua, aí ele ficava, mamãe, mamãe, aham. E aí, e ali dentro de toda desse cenário, conseguir falar de Deus para ele, mesmo ele tão pequeno, sabe? Por exemplo, filho, é feio, mas você não precisa ter medo, porque Deus está com você, porque Deus te ama. E ali sempre incluindo. E aí hoje em dia eu pergunto para ele, Benício, ele ainda nem sabe falar direito. Eu falo, Benício, precisa ter medo, porque ele fica, mamãe, mamãe, que ele quer dizer que é Uhum, tá medo. Aí eu, mas você precisa ter medo? Aí ele, não. Aí eu, por quê? Ele, Jesus, fala Jesus. uhum. Então, a gente consegue, graças a Deus, usar até as estratégias, né, desse mundo pervertido e Aí, caído para glorificar o nome de Deus. E isso é muito maravilhoso porque é um dom, é uma estratégia vinda de Deus mesmo, porque de nós mesmos não sai nada de bom. E aí, e ver que Deus, e como está escrito em Deuteronômio, sabe? Você falar da palavra de Deus o tempo todo, andando, deitado, comendo, vivendo, no caminho, no carro, né? Você mostrar a criação, eu acho assim, uma coisa extraordinária. E é uma missão mesmo. Parece que a gente tem o nosso relacionamento com Deus, mas quando a gente se torna pai e mãe, parece que isso fica reverberando na nossa mente o tempo inteiro. Eu preciso criar filhos para a glória de Deus, eu preciso criar filhos para a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, isso vai trabalhando e transformando a gente. Uhum. Porque, gente, depois que eu virei mãe, eu percebi como eu não confiava em Deus. Porque, caramba, aí você começa a pensar, eu vou ter que sair para trabalhar, e meu filho vai ficar com quem? Eu vou ter que mandar ele para a escola, ir lá na escola, eu não vou estar. Aí chegava uma época, quando eu estava grávida, eu, gente, como é que eu vou ter coragem de deixar o meu bebê com o pai? E não sabe fazer nada, sabe aquelas... E aí Deus, ele realmente, ele vai mudando a gente de uma forma muito milagrosa quando a gente se torna pai e mãe. É uma missão assim maravilhosa que eu agradeço todos os dias ele ter confiado a mim essa missão e ter me dado esse privilégio. Como a Cássia falou, ele não precisa da gente, mas ele conta com a gente para ser pais embaixadores nesse livro fantástico do Paul, que eu estou amando. Não dá nem vontade de parar de ler. Eu separo um tempo para ele, quando eu vejo já passou 20 minutos, 30 minutos. Ai, meu Deus, é muito bom. Que bom, É Steph. a cosmovisão. Obrigada. Deixa eu Cássia. uma coisa, tá? Prometo que eu vou falar. Pode Porque falar. ontem a mensagem na igreja mexeu assim, bastante comigo, e aí conectando com algumas coisas que você falou, né, Cássia, que em relação à base, né, dos nossos filhos, né, a base da construir uma casa, né, com uma base forte e tal. Eu acho assim que um dos desafios, pelo menos que eu vejo assim, né, é a gente, nesse processo de ajudar eles nessa construção, né, de se fortalecerem realmente, né, para, enfim, muitas vezes serem jogados aos lobos, a gente ter um zelo, né, assim, zelo com eles, né, porque eles ainda não estão fortalecidos, mas tendo também misericórdia, assim, em muitas situações, porque, assim, né, é aquela coisa de você quer proteger, mas, ao mesmo tempo, como que você vai lidar, assim, não passar do ponto de proteger de forma, muitas vezes, agressiva, de repente, e sim de forma misericórdia e com compaixão, né, porque é isso, né, assim, a gente está num mundo que a gente é confrontado de várias maneiras, né, com muitas influências, muitas vozes, muito barulho, e assim,
a gente ainda está ajudando eles, né, está engatinhando ali, né? Muitas vezes a gente, em alguns pontos, a gente também está engatinhando. Então, assim, um desafio assim, que eu vejo é a gente ser capacitado nesse processo com zelo, né, e proteção e mentoria deles, e ao mesmo tempo mostrando a eles nesse processo, protegendo e mostrando assim de uma forma misericordiosa, né, com compaixão. Acho muito difícil, mas oremos, vamos dar a mão para o outro aqui e vamos caminhando junto. E muito obrigada, Cássia, maravilhoso, sem participar dos cursos aqui, que você se propõe a dar aqui para gente, tá bom? Obrigada, Diego. Paz, né? Obrigada, gente. Obrigada a todos por terem participado. Oi, Lu, quer falar alguma coisa? Rapidinho. A Pode Serena falar. acordou aqui e sumiu. Foi muito bom, Cássia, muito obrigada. Agora, foi ótimo também os comentários, enfim, a participação de todo mundo. Mas o que eu estava pensando, né, ouvindo todo mundo falar, é que no momento sim, que é mais tranquilo para a gente, é muito fácil falar e demonstrar de Deus para os nossos filhos, né? Eu acho que o desafio maior é naqueles momentos que pegam o nosso ponto fraco, né? No momento, por exemplo, de birra, ou no momento que os nossos filhos fazem alguma coisa que a gente abomina, enfim, né? E eu acho que a questão da intencionalidade que você falou, o Felipe sempre fala, né? A questão da gente se aprimorar nos nossos desafios, nesses momentos que pegam a gente, é importante, né? Então, por exemplo, se num momento de birra é algo que me traz um desconforto maior, eu já tenho que ter ali, né, treinado mesmo o que eu vou falar nesses, Sim. nesses eventos, né? Se em determinada situação é, que a questão cultural acaba influenciando as minhas filhas e é o que mais me toma ali de raiva e, né, e de dificuldade lidar, é aí que eu vou ter que treinar mais para conseguir lidar, para estar muito afiado, né, o meu discurso com base no que a Bíblia, no que o Evangelho prega, né? Enfim, mas é muito desafiador, né? Eu acho que realmente é um trabalho que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa trocar ideia, figurinha, enfim, a gente precisa muito da parceria uns dos outros aqui, principalmente desse suporte ali, entregando nas mãos de Deus e confiando nele, e pedindo para ele capacitação, enfim, para lidar diariamente com isso. Lu, falando Obrigada. disso, eu prometo que é a última coisa que eu falo, gente. Agradecer mais uma vez, porque hoje eu usei um livro que você indicou lá atrás, acho que um tempo atrás, que é Ensinando o Caminho para o Filho O Andar. filho ainda ia falar dele Mas agora. é propaganda que a Cássia aqui indicou no grupo, gente. Ia falar dele e desse O aqui Caminho também. para o Filho Andar. E aí, enfim, como todo dia, temos problemas com obediência em casa. Fui lá, sentei com o Luke. Falei, hoje a gente vai ler todos os versículos. Vamos lá, filho. Eu mostrei até o livro para ele. Filho, aqui, vamos procurar. Qual o problema que aconteceu hoje? Desobediência. E aí, eu comecei a ler junto com ele. Ele falou, mãe, eu vou pegar minha Bíblia que eu vou pegar as histórias de desobediência. Então, assim, eu fui mostrando. Eu abri a Bíblia do lado dele. Mas, assim, é um livro que foi indicado no grupo de pais, né? Assim, para falar isso que a Lu falou, né? Que a gente vai se fortalecendo também, né? Que assim, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de coisas que a gente vai enfrentar ali no dia a dia, né, Cássia? De desobediência, de rebeldia, Sim. de 300 milhões de coisas que a gente usa para a gente e para eles também, né? Uma coisa muito prática, assim, né? De você realmente usar a Sim. palavra ali como uma ferramenta, que a Lulu falou, que é isso, com os versículos, com as passagens, né? Pô, vamos lá, honra pai e mãe, filho. Isso, Uhum. Deus quer que você, sabe? Então, assim, usar realmente a palavra como ferramenta ali no dia a dia, que a gente vai se fortalecendo, a gente vai trazendo a memória, né? O que a gente precisa lembrar e a gente vai fortalecendo eles também. Eles vão aprendendo a palavra ali no Sim. dia a dia, no contexto, Isso né? eu, Como
uma É isso, ferramenta. é isso aí mesmo. E o que a Lu falou de treinar, a Bíblia fala um treinamento. Acho que é em Timóteo, não lembro se é primeiro ou segundo, que ele fala do treinamento. A palavra grega é de treinamento mesmo, tipo como se fosse um treinamento físico, que você precisa exercitar e pensar naquilo. Você precisa treinar para aquilo mesmo, para você aprender e para você passar. E como a Lu falou sobre isso, sobre o treinamento e mais uma coisa que eu me perdi agora que eu ia falar. Que a gente precisa treinar intencionalmente e como a gente falou num dos slides anteriores, a gente precisa de tempo para isso, que a Renata falou. Você precisa de tempo para pegar a Bíblia e mostrar para o seu filho ali na hora. Você precisa de tempo para estudar, para poder responder para ele as questões, para responder a razão da esperança que a gente tem, por que que a gente age assim, por que que a gente não, não faz de acordo com a nossa vontade. Então, a gente precisa realmente se preparar para a gente, embora nós sejamos incapazes, né? Deus quer nos capacitar. Então, a gente precisa se dispor e dispor o nosso tempo e as capacidades que Ele próprio nos deu, né? Os dons e talentos que Ele nos deu para que a gente use na criação dos nossos filhos também. E lembrei o que a Lu estava falando, que a Renata completou agora, dessas questões pontuais que a gente tem na nossa casa, a gente conhecer as nossas limitações e a gente entendê-las e tentar, num treinamento, até um nosso discipulado nosso próprio, né? A gente saber como lidar com aquilo e dos nossos filhos. Esse livro que a Renata mostrou, um- ele tem uns apêndices que vem bem detalhadozinho no final, sobre as idolatrias, sobre as faltas, né, sobre os, entre aspas, sobre os pecados. Fala sobre mentira, sobre murmuração, sobre ira, sobre brigas, sobre... E esse livro aqui também, depois eu vou deixar para vocês, Pais Fracos, Deus Forte, ele vai na mesma linha, ele é excepcional também. Mostra textos bíblicos, mostra como a gente confrontar o pecado, mostra como a gente exortar, como a gente falar, explicar e falar da esperança que Jesus trouxe. Enfim, depois eu vou colocar isso para todo mundo, tá? Gente, obrigada. A gente sobreviveu aqui, hein? 10h15. Que bom que vocês estavam aqui até agora. Obrigada por vocês terem entrado. Semana que vem a gente tem outro encontro. E a gente se vê lá, segunda. Tá bom? Obrigada a todos aí pela participação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certo. Então tá bom. Um beijo para todos. Um beijo, boa noite. Beijo, obrigada. Obrigada. Beijo, Cássia, obrigada. Beijo, obrigada.